Opa, salve, salve, beleza? Três nomes brigando pela vaga daquele que é o melhor jogador do Internacional e eu quero saber a tua opinião, qual merece ser escalado pelo técnico Abel Braga e a matemática colorada para conquistar o Campeonato Brasileiro. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Daniel Oliveira e aqui é um local com conteúdo voltado à dupla Grenal. Então vem aqui embaixo ou aqui no canto da tela, clica no botão de inscreva-se e também ative as notificações para que o YouTube te avise sempre de conteúdo novo aqui no canal, beleza? Bom, o Inter tem um desfalque que evidentemente causa um grande impacto em relação ao time do Inter, por ser, na minha opinião, o melhor jogador colorado na temporada. É óbvio que eu estou falando do Patrick, que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Sport Recife no Beira-Rio na derrota pelo placar de 2-1. Bom, o Patrick está fora deste jogo que é fundamental na vida do Inter no que se refere a conquistar o Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco eu vou apresentar a matemática, o que precisa o Internacional para ganhar o Brasileirão. Mas como eu falava, o Patrick está fora. E aí tem Thiago Galhardo, jogador que ficou um tempo afastado, poderia inclusive ter saído do Internacional, a negociação com o mundo árabe acabou não acontecendo e ele integra a delegação do Inter para esse jogo contra o Vasco, mas é um atleta que, repito, está vindo de lesão, mas tem a seu favor o histórico de ser um artilheiro. Porém, um jogador que não conseguiu render a mesma coisa que rendia com Eduardo Cudê nas mãos do técnico Abel Braga. Esta é uma alternativa. A outra seria Marcos Guilherme, que segundo Abel foi opção do treinador num momento em que se exigia mais marcação e saída de velocidade. Coisa que eu discordo frontalmente, porque o Marcos Guilherme, ao meu ver, é jogador que cerca, não é jogador que marca e são situações bem diferentes. E a outra, um jovem que vem constantemente aparecendo aí no time do Inter, recebendo oportunidades, que é o Peglow. Ao meu ver, ele e Marcos Guilherme estariam disputando esta posição por já estarem numa condição de jogo melhor, ou seja, estarem atuando já constantemente, ao contrário do Thiago Galhardo, que estava só treinando. Sinceramente, eu acredito que mesmo assim o Abel vá optar pela experiência do Thiago Galhardo. Em algumas situações o Abel sinalizou por optar por determinados nomes justamente pelo critério da experiência. E aí eu quero saber a tua opinião, torcedor colorado. Quem deve substituir Patrick? Thiago Galhardo, Marcos Guilherme ou Peglow? Bom, a matemática para o Internacional conquistar o Campeonato Brasileiro. Esse é um trabalho feito pelo colega Diogo Rimoli, que nós apresentamos sempre no programa Raio X, que vai ao ar nas segundas às 9 da noite, mas que eu trago agora, atualizado, da exigência para o Internacional e de quem está brigando pelo título. São três cenários diferentes. Confira aí na tela. O primeiro cenário: o Internacional chegando a 71 pontos, é uma das projeções para se conquistar o Campeonato Brasileiro. Isso obrigaria o Internacional a fazer 5 pontos nos jogos que restam. 1 vitória e 2 empates. Assim, o Inter faria 55,56% de aproveitamento. Ele só perderia o título para o Flamengo se o Flamengo vencesse 2 partidas e perdesse uma, atingindo um aproveitamento de 66,67%. Vejam o quanto mudou este panorama, já que a diferença que o Inter tinha era de 4 pontos. O segundo cenário indica o Internacional fazendo 6 pontos nos 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. E aí ele teria o aproveitamento que o Flamengo precisa fazer no cenário anterior. Praticamente o mesmo, 66,67%. Assim o Inter chegaria
a 72 pontos. E a chance do Flamengo ganhar o campeonato neste cenário seria de 3 vitórias para ter os 100% de aproveitamento. Ou seja, assim, o Inter fazendo 6 pontos nos jogos que restam, ele obriga o Flamengo a vencer as 3 partidas. E o terceiro cenário, o Inter somando 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. Isso daria ao Inter um aproveitamento mais alto, de 77,78%. E aí, o Flamengo ainda teria que fazer 100%, mas não teria, neste caso, como evitar o título do Inter em virtude do confronto direto. Então este é o ponto, são 3 cenários importantes para o Internacional conquistar o Campeonato Brasileiro. E diante do que aconteceu contra o Sport Recife, nesta rodada em que o Inter tem o Vasco, o Flamengo tem o Corinthians, você ainda acredita no título colorado, mesmo que a diferença agora esteja em apenas 1 ponto? Deixa a tua opinião aqui embaixo, ela é importante, aproveita, te inscreve aqui no canto da tela, marca presença no canal, não paga nada, não dói, para acompanhar o nosso conteúdo diário e ative as notificações para ser avisado sempre de vídeo novo no canal, beleza? Fui!